então eu passo a palavra agora para Priscila Risse, né? Capital Social e Desenvolvimento Rural em Andradas, Minas Gerais. Tá? Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu que sou descendente também de italiana, sou trineta, família Modena e família Ricci. Então, é com muita alegria que eu faço essa apresentação para vocês. O artigo foi escrito por mim, meu nome é Priscila, e pela minha companheira também de trabalho, a Maria Neuza, que já esteve aqui hoje falando do saudoso Ricardo Saceron. Então, o tema da palestra é Capital Social e Desenvolvimento Rural de Andradas. Para a gente poder falar de desenvolvimento rural, a gente tem que começar a entender onde que surgiu a agricultura aqui em Andradas, né? E de que forma, como que foi. Peço licença aos nossos colegas historiadores, porque não é da minha área, mas é só para a gente poder fazer uma linha do tempo e chegar nos dias atuais. Tem relatos que, em 1992, começou a agricultura aqui em Andradas. Foram 2 fazendeiros de Baipendi, Minas Gerais, que vieram e se instalaram, a princípio, na divisa, onde hoje é a divisa de Poços e Andradas. E, assim que chegou o inverno, desceram aqui para o rio Jaguari, onde que começou a se formar Andradas. E lá, nessa área, eles vieram com alguns escravos, a família, algumas cabeças de gado. Indo um pouquinho para frente, já no final do século XVIII, houve a chegada dos imigrantes europeus, principalmente os italianos, vieram para ajudar nas lavouras de café. Aqui na região foi São João da Boa Vista. E, assim que conseguiram ganhar um dinheiro com muito esforço, né, guardaram um dinheiro e compraram terras em Andradas. E por que escolheram Andradas, né? Aqui eles escolheram porque as terras não eram tão valorizadas quanto lá, e também por causa do clima, que eles queriam introduzir a cultura da uva, a princípio, para consumo, né, autoconsumo, mas depois a gente já ouviu hoje, né, que na década acho que de 50, se não me engano, a gente já estava com mais de 70 adegas aqui no município. Passando um pouquinho para frente, a gente chega na Revolução Verde, onde teve um grande incentivo à agricultura de produtos para exportação, e foi aí, então, que a nossa cidade teve uma grande expansão na cafeicultura. E vamos chegar hoje, né, que hoje a principal cultura aqui em Andradas ainda é a cafeicultura, mas a nossa cidade é muito diversificada em relação à agricultura. A gente tem produção de cafés, principalmente agora a gente está incentivando a produção de cafés de qualidade. Estamos até com um concurso aberto, primeiro concurso municipal de qualidade de café, e vamos até premiar aqui para a Sandra o melhor café produzido por mulher, porque a gente sabe dessa invisibilidade que às vezes ainda existe, né? Mas temos muita banana, temos quase 600 hectares de banana, em sua maioria banana prata, uns 10% apenas de banana nanica, batata, feijão, milho, bovinicultura de leite e de corte. E nas últimas 2 décadas houve a introdução de flores de corte aqui no município, e que hoje é bem expressivo essa cultura aqui. Então, falando de números, né, Andradas conta com 3.500 agricultores, aproximadamente, sendo que 2.800 agricultores são da agricultura familiar. O café ocupa uma área de 9.500 hectares no município, entre café em produção e em renovação.
num total de 2.000 agricultores, sendo 1.900 agricultores familiares, sendo que 70% dessa produção vem da agricultura familiar. Hoje a gente já falou também sobre a questão das pequenas propriedades, né, que houve uma reforma agrária natural. Então, 95% das propriedades têm menos de 100 hectares aqui no município. E 62% delas têm menos do que 20 hectares. Então, realmente, são pequenos produtores. O predomínio da mão de obra, quando eu falo da cafeicultura, é uma mão de obra familiar, sendo muito comum a troca de dia entre vizinhos e parentes. A gente também tem a questão dos contratos de comodato, quando é de avô para neto ou pai para filho, e a questão também do sistema de parceria. Então, é o que a gente falou, que a gente amplia o uso da terra. Só uma observação, as flores de corte, que eu falei que houve uma grande expansão, na verdade, ela não tem mão de obra familiar. Se eu não me engano, é apenas um agricultor familiar nessa atividade. O resto são grandes produtores, vindos de origem holandesa, e a mão de obra utilizada é da mão de obra assalariada. Falando em desenvolvimento, gente, a gente entra na questão do desenvolvimento sustentável. Hoje, a gente não pode pensar mais em desenvolvimento apenas econômico. E o desenvolvimento sustentável, a gente tem três pontos importantes, que é o financeiro, o ambiental e o social. E, para a gente ter esses 3 pontos, alguns estudiosos falam que a gente precisa ter 7 capitais, não é apenas o capital financeiro. Então, eu vou falar para vocês desses capitais que a gente tem que ter sempre em equilíbrio, que seria o capital natural. Quando eu falo de capital natural, eu falo de espaço geográfico, como topografia, o clima, a água, o solo. Capital físico, que são as estruturas físicas que a gente encontra no município, como o sistema de saneamento ou equipamentos que ajudem a sociedade. Capital humano, que é o nível de educação, saúde, que a população possui, e que é isso que faz ter e promover mudanças sociais. O capital social é para o próximo slide, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. O capital cultural, que é o modo de ser e viver da comunidade, é como as pessoas enxergam o mundo. Capital político, que é a habilidade de uma comunidade possui de alterar normas, influenciando regras e padrões. E o capital financeiro, que é o que a gente está mais acostumado, né? Que são recursos financeiros disponíveis para investimento de ações e negócios. Falando em capital social, vários autores fazem definições próprias, né? Então, eu peguei umas 4 definições aqui, e depois a gente faz uma síntese para a gente entender o que é o capital social. Então, lá em 1916, a Lida diz que capital social é um conjunto de elementos que mais contam na vida cotidiana das pessoas, como boa vontade, camaradagem, simpatia e as relações sociais entre os indivíduos e a família. Já para Coleman, em 1990, diz que o capital social no plano individual é a capacidade de relacionamento do indivíduo, e no plano coletivo, o capital social ajuda a manter a coesão social. Para Milani, em 2003, é a combinação entre o compromisso cívico, comunidade e liberdades individuais. E para Paiva e Rosa, em 2003, o capital social não é apenas a soma das instituições que reforçam uma sociedade, é o amálgama que as mantém coesas. Então, juntando essas definições, né, eu entendi que o capital social se fundamenta nas relações entre atores e entidades sociais, com obrigações, expectativas e confiança mútua, que é muito importante, e gera organização social como confiança e normas que facilitem as ações coordenadas dentro de uma sociedade.
E também se refere ao potencial que pessoas e organizações têm de se unir e de se manterem unidas, que é o mais difícil, é se manter unidos, né? Pois o capital social é compartilhado e não pertence a indivíduos. E como que a gente sabe se uma cidade tem um alto capital social, né? Aqui estão alguns parâmetros para a gente identificar isso, que seria se a cidade possui a gestão participativa e comunitária, por exemplo, de equipamentos, conselhos de políticas públicas, fóruns de desenvolvimento, confiança entre instituições, participação feminina em empoderamento, espiritualidade e associações e organizações sem fins lucrativos. Agora eu já vou começar, então, a falar um pouquinho do que a gente tem em Andradas, tá? Para a gente depois definir se o nosso capital social é alto ou não. Não sei se todo mundo conhece, esse eu coloquei em primeiro aqui slide, porque é um conselho muito importante. É o CMDRS, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Ele foi criado em 2005 e ele abrange toda a zona rural. Na sua criação, o município foi dividido em 14 setores rurais, e cada setor rural tem o seu representante, que seria o titular, e o seu suplente. Além de também entidades do setor fazerem parte do CMDRS. Entidades, por exemplo, Emater, Banco do Brasil, ou outros bancos que tenham crédito rural, prefeitura, sindicato, todos, né? E esse conselho ele se reúne uma vez por mês na Casa dos Conselhos, e lá é discutido os assuntos de interesses e necessidades que a população rural vem enfrentando. É um conselho diferente, porque os conselhos, geralmente, eles se dividem em assuntos, né? Por exemplo, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente é apenas do meio ambiente. Esse conselho não. Esse conselho é todos os assuntos que envolvem a zona rural. Então, a gente pode debater sobre meio ambiente, segurança pública, educação, e é um conselho bem atuante aqui em Andradas. Essa foto é da última eleição que teve dos novos conselheiros, e a Emater participou também como um treinamento para os novos conselheiros. E agora eu vou falar um pouquinho de cada associação rural que a gente tem no município, bem brevemente, que o meu tempo está acabando. A CAFEG, que é a Associação dos Cafeicultores dos Bairros Gabriel Bauer e Gonçalves, foi fundada em 2007. Ela foi criada para enfrentar problemas relacionados à cafeicultura, área técnica, gerencial, social, meio ambiente. Hoje, ela conta com 44 associados. E o objetivo principal dessa associação, na verdade, é a comercialização. Eles são certificados como Fair Trade, e eles têm tentado avançar nessa questão da comercialização, com cafés especiais. ADC, Associação dos Moradores do Distrito do Campestrinho. O Campestrinho é um distrito que a gente tem aqui em Andradas, e essa associação é a associação mais antiga do município. Ela tem 69 associados atualmente. É uma associação civil sem fins lucrativos. E os principais benefícios já alcançados por ela é a patrulha mecanizada, a reforma da praça, que aconteceu não faz muito tempo, transporte da saúde, e também ela é uma entidade mobilizadora do Senar Minas. A Moreb é uma associação dos moradores do bairro São Pedro da Barra e região. É uma associação até que nova, ela foi instituída em 2016, e o principal objetivo dessa associação era ganhar voz, era ser reconhecido, ter o bairro reconhecido, porque ela fica na divisa de 3 municípios. Você anda um pouquinho, você está em Jacutinga, você dá um passo, está em Ouro Fino, e também em Andradas. Então, muitas vezes ela ficava esquecida, porque são 3 prefeituras ali diferentes, não, né, é uma questão mais complicada. E aí ela se fez como associação e já conseguiu muitos benefícios. Um dos principais
é um consultório odontológico que foi uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Andradas, de Ouro Fino e de Jacutinga. Cada prefeitura entrou com alguma ação, uma deu a mão de obra, uma deu material, uma deu profissional. E essa associação também ela é muito interessante, porque as últimas festas que foram feitas, beneficentes, foi para ajudar moradores da própria associação, que estavam em estado de necessidade. Associação dos Moradores do Bairro Serra dos Limas. Essa associação foi instituída em outubro de 2006. Atualmente conta com 32 famílias associadas. E ela surgiu como enfrentamento ao principal problema que eles tinham, que era o transporte. Porque, para a gente ter acesso a esse bairro, a gente tem que subir uma serra muito íngreme. E era de terra. Então, a associação conseguiu que asfaltassem esse trecho, e hoje é muito fácil ter acesso, então eles conseguem escoar a produção, ter questão de saúde, né, quando precisa ir para a cidade, tudo tranquilo. Outro benefício muito legal, que em 2016, com o apoio aqui da Emater, do município, a gente conseguiu foi bem classificado em Minas, não me lembro qual foi a colocação, mas a gente conseguiu R$200 mil para essa associação, para a compra de equipamentos que favorecessem os jovens rurais. Então, foi conseguido uma máquina de beneficiamento de café, sala de provas de café, porque essa região possui cafés de qualidade, e também um trator agrícola. Agrifam, Associação de Produtores da Agricultura Familiar e ou Orgânicos de Andradas e Região. Ela foi instituída em 2003, atualmente possui 12 associados. A sede dela fica lá na Serra dos Limas também, que eu já tinha falado desse bairro, e é uma parceria com a Cooperativa de Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região, a COPFAM. A gente até está com 2 representantes aqui, a gente agradece a visita, e através da qual são certificados como produtores orgânicos e fair trade. A maioria desses agricultores são já certificados como orgânico, com foco na produção de cafés de qualidade. Aqui também eu vou falar rapidamente que a gente tem mais 3 associações rurais, que seria a Andra Flores, que é mais voltado para a comercialização das flores de cortes aqui de Andradas. E essas 2 associações, elas nasceram com o mesmo objetivo, que são projetos que acolhem as crianças dos trabalhadores das roseiras, crianças de 6 meses a 12 anos de idade. E o projeto Sementinha da Associação do Bairro Pessegueiro acolhe já 50 crianças, e dos moradores do bairro Capão de Maior Região, 25 crianças. Agora, eu falei das associações, né? Vou falar um pouquinho das cooperativas. Essa é a cooperativa Coarte, cooperativa Tramas da Terra. Ela que está aqui com essa exposição, são fibras de taboa. E ela nasceu em 2000 com a proposta de melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares e moradores da região do Bairro do Óleo. Depois disso, se expandiu. A gente tem agora outros cooperados em outras regiões. E eles já venderam o artesanato deles para o Brasil inteiro. A marca francesa L'Occitane fazia uma parceria com essa cooperativa. Então, a cestinha deles, eles colocavam os produtos nas cestinhas de taboas e conseguia alcançar o Brasil inteiro. Atualmente, passa por uma reestruturação de diretoria, novos membros. E essas 2 novas cooperativas que chegaram no município há pouco tempo, que é a Cooper Citrus, ela veio para... Na verdade, ela substituiu a Cara, que era a cooperativa dos cafeicultores de Andradas, que foi fechado por alguns motivos, e a Cochupé, que é nova também. As 2, o maior foco é a cafeicultura. Então, agora, diante de todas essas associações cooperativas, né, e conselhos, a gente pode fazer algumas observações.
O município ele possui um grande número de conselhos municipais que participam das tomadas de decisão, realizando fóruns e conferências. Mas, no geral, há uma baixa participação popular ainda. A gente vê mais funcionários do poder público, de entidades participando disso, mas a população mesmo, a gente ainda consegue ter um público baixo. Essa também é importante, alguns grupos informais e associações apresentam alta longevidade nos mandatos dos líderes e presidentes. Isso pode conferir um olhar direcionado ao grupo e um baixo empoderamento dos outros membros. Então, é muito importante essa rotatividade no poder, né? No momento, também, a gente vê que os agricultores não estão tão motivados ao cooperativismo. Isso é verificado em conversa com os gerentes da Cochipé e da Copercitros. Ainda existe um baixo índice de adesão a essas novas cooperativas. Isso devido a alguns fatores que aconteceram, como o fechamento de máquinas de café, fechamento da cooperativa. E, para fortalecer e manter alto capital social, não é uma tarefa fácil, pois depende de muito esforço pessoal e institucional. Aqui é o último slide, só para completar. Andradas, além de suas belezas naturais, tem uma comunidade que se destaca pela solidariedade e cooperação, pelo interesse à cultura e lazer, música, teatro, literatura, futebol e meios de comunicação. Andradas também está na 70ª colocação do IDH, que remete à questão do desenvolvimento humano. E pode-se inferir que Andradas tem alto capital social e que este pode estar atrelado ao processo de colonização italiana. Então, o que resta para a gente é só fortalecer esse alto capital social. Obrigada, gente.